Como o Internacional dominou o Flamengo sem a bola? Meu nome é Felipe Labrada e eu vou te falar o que o Internacional fez para se defender do Flamengo, deixar o Flamengo longe do último terço do campo e, consequentemente, evitasse que o Flamengo produzisse ofensivamente e ganhasse o jogo. Para começar, vale ressaltar que não tem análise antes do gol do Inter, porque o gol do Inter acontece aos 47 segundos, então não tinha muito o que acontecer no jogo antes desse período. E não tem muito o que falar sobre a postura dos dois times e fazer uma perspectiva de como o Inter se comportaria caso esse gol não tivesse acontecido. Acontece que o Inter faz o gol, que é num contra-ataque, porque mesmo que seja roubada de bola no campo de ataque, é um contra-ataque, você está contra-atacando seu adversário estava em organização ofensiva, você roubou a bola, uma transição ofensiva, porque você estava se defendendo, e aí você passa a estar no contra-ataque, né? Então a postura do Inter é basicamente definida após esse momento do primeiro gol, né? O Inter faz o gol e se arma defensivamente e acaba conseguindo dominar o Flamengo. Eu vou falar como o Inter se armou defensivamente, mas antes vale ressaltar que não é necessário ter a posse de bola para dominar o seu adversário. Você precisa dominar as ações do seu adversário, impedir que ele consiga fazer o que ele quer. Por exemplo, o Flamengo queria produzir chances de gol, queria chegar no gol, marcar gol, e o Inter consegue impedir isso com a sua postura defensiva, com o seu sistema de marcação, e assim se configura você dominar seu adversário. Você não precisa ter a manutenção da posse de bola necessariamente, produzir muitas chances de gol e impedir que seu adversário consiga te contra-atacar. Não, você pode dominar seu adversário dessa maneira, deixando a bola com os zagueiros dele, não cedendo espaço, oportunidades de gol, é uma maneira de dominar o seu adversário também. Bom, como o Inter se defende e quais são as dificuldades que são impostas ao Flamengo. Vamos aqui começar por esse vídeo aqui, eu vou colocar aqui na tela. Você pode observar que o Inter está marcando num 4-3-3, certo? E é estabelecida uma marcação individual por setor, que é, a partir do momento que seu opositor entrar no seu espaço determinado, você tem que perseguir ele até ele ter a bola. Ele não tenha tempo e espaço para executar uma ação e tenha que voltar a bola para trás, para deixar ela no pé dos zagueiros, do Rodrigo Caio e Davi Luiz, e assim o Flamengo não conseguir progredir e não chegar lá na frente. Uma dificuldade do Flamengo nesse jogo foi a produção ofensiva, como eu já falei. E aí, a bola não chegava no Gabigol, muito por isso, porque o jogador que recebia a bola um pouco mais à frente no campo, um pouco mais ali no espaço do meio de campo, ou até um pouco mais à frente, esse jogador ele não tinha tempo, não tinha espaço, então ele acabava tendo que voltar a bola para trás. Por exemplo, os jogadores estavam na amplitude, nas laterais no caso, eles acabavam tendo que sempre voltar a bola para trás, porque eles já recebiam sendo pressionados, geralmente de costas. Então eles só corriam um pouquinho com a bola e voltava a bola para trás porque não tinha como girar o corpo, se posicionar para combater de frente o seu adversário. Então vamos acompanhar esse vídeo aqui. Olha aqui o jogador que vai receber a bola, o Mateuzinho no caso, né? Ele já vai ser pressionado, abordado para o jogador do Inter. O Andréas Pereira, que está aqui pelo meio, ele vai ser perseguido pelo Depena, como você pode ver, e o outro jogador do Inter, aqui o lateral esquerdo, o René, né? Ele vai perseguir esse jogador do Flamengo que me parece aqui de longe o Everton Ribeiro, né? Então, olha aqui o desenrolar. O René, ele perseguiu o Everton Ribeiro, que vai ser quem vai dominar, mas ele vai largar porque o Mateuzinho fez a corrida e alguém vai tomar o Everton Ribeiro como seu jogador ali e fazer com que ele volte a bola para trás e não consiga entrar pelo meio e assim o Inter fique mais exposto, né? Ou ele consiga encontrar um passe em alguém, e aí o Flamengo tinha essa dificuldade de entrar no bloco do Internacional. Ainda nesse vídeo aqui dá pra ver pelo meio, os jogadores do Flamengo, os jogadores do meio de campo, eles poderiam ali aparecer para receber a bola dos zagueiros, né? Já que pela amplitude não dava, mesmo o Inter se postando num 4-3-3, que é marcado pela dificuldade em controlar o espaço do corredor lateral, né? O Inter não teve essa dificuldade, muito interessante isso, muito pela abordagem dos laterais nos jogadores em amplitude ou das coberturas, que eu vou falar. O Inter estabeleceu sempre coberturas, por exemplo, o Bruno Henrique, muito dificilmente ele tinha espaço. Me lembrou até o jogo da final da Libertadores, onde o Bruno Henrique não tinha espaço ali na lateral. Ele recebia a bola, ele era pressionado e não tinha como progredir, não tinha como fazer um drible longo. O Bruno Henrique, a característica dele é um drible longo, não um drible curto. Então ele precisa jogar a bola para longe e correr com ela para vencer o seu adversário. E isso não acontecia, porque ele não tinha esse espaço
para executar essa ação. Olha aqui, o Rodrigo Caio vai tentar fazer o passe aqui no Thiago Maia, mas o Rodrigo Dourado já vai pressionar ele e ele não vai ter como girar. Se ele girar, dominar a bola, o Rodrigo Dourado vai chegar em cima dele e provavelmente roubar a bola dele. Aí ele volta pro Rodrigo Caio e começa tudo de novo, o problema do Flamengo de não conseguir progredir em campo e chegar lá na frente. Outro ponto que eu destaquei aqui sobre a marcação do Inter é sobre como o Inter estabeleceu coberturas ali, o meio de campo e o lateral. O meio de campo de lado, né, no caso, como aqui está o Rodrigo Dourado e o Bustos, eles estabeleciam coberturas, um dava o primeiro bote ali, geralmente o meio de campo e o lateral aguardava para ser a segunda barreira para o jogador do Flamengo, né? E olha aqui esse lance aqui, por exemplo, o Bruno Henrique, ele tá indo para cima do Bustos, o Bustos corre para trás e o Rodrigo Dourado dá o bote. Acaba que o Bruno Henrique e o Bustos escorregam, mas aí o Bustos seria a segunda barreira, né? Caso ele tivesse conseguido passar. E olha como o Flamengo não consegue progredir, tudo começa de novo e no final a bola termina no pé do Inter. Outro ponto aqui, mas agora para falar mais sobre o Flamengo do que do Inter, é que o jogador do Flamengo geralmente estava ali pelo corredor lateral, né, mais na amplitude, como aqui está o Mateuzinho, por exemplo, ele não tinha opções pelo meio, ele era só bloqueado, geralmente fechavam dois em cima dele e ele não tinha espaço, não tinha como desenrolar uma jogada individual, até porque nem todo jogador tem essa habilidade técnica e nem sempre dá certo, e às vezes não é a melhor opção por você perder a bola e estar exposto, né, você está postado no campo de ataque, às vezes não é a melhor opção, às vezes o jogador nem confiança tem para isso. Então, acabava que faltava um apoio. O apoio é você aparecer para o seu companheiro te dar um passe, já que ele não vai conseguir fazer algo porque estão fechando o espaço dele. Vale ressaltar que os meias do Flamengo, o Andrés e o Thiago Maia, né, que eram os jogadores mais pelo lado ali, o Arão era o primeiro volante, esses dois meias, eles, quando a bola entrava no jogador na amplitude, que ou era o Mateuzinho ou o Everton Ribeiro pelo lado direito, ou era o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, eles geralmente faziam uma corrida na diagonal para tentar receber a bola na profundidade. Só que aí esse jogador ficava sozinho sendo pressionado e o Flamengo não conseguia obter sucesso nesse momento ofensivo. Eu coloquei as imagens na edição aí, mas eu acabei não pontuando isso. Olha como a posse de bola no primeiro tempo, principalmente, porque isso acontece mais no primeiro tempo. No segundo tempo acontece a mesma coisa, mas o Inter já começa a ceder alguns outros espaços, até por falhas individuais. Mas, ok, olha aqui a porcentagem de posse de bola do Flamengo, 69% contra 31%, mas o Flamengo não consegue produzir. Então acaba que não adianta nada essa posse de bola é uma posse de bola morta, podemos falar assim, porque o Flamengo não consegue produzir com ela. A única chance que o Flamengo tem é uma que o Bruno Henrique acerta na trave, até que o Daniel sai em cima dele, né? Mas inclusive nem dentro da área foi a finalização. Aqui mostrando o mapa onde a bola estava concentrada, você olha como o meio de campo está muito demarcado. E como o último terço do Flamengo e o local da primeira fase de construção, a saída de bola do Inter, as cores estão equivalentes ali. Então tem muito desses 32% que a bola ficou concentrada lá, de posse de bola sob domínio do Inter. Então não é só do Flamengo. Então você vê como a posse de bola ficou muito concentrada no meio de campo. O Flamengo teve ela extremamente ali com os zagueiros, porque o Flamengo não conseguia chegar lá na frente. E aí entra esse lance do Gabigol que eu vou colocar aqui. Olha como o Gabigol obviamente todo mundo já sabe, é uma característica dele, ele sai bastante da referência para dar opção, abrir um espaço lá, um buraco para o Bruno Henrique infiltrar. Só que ele acabava saindo e não tinha opção de passe, ele vinha receber a bola muito atrás e a bola não chegava nele lá na frente, onde teoricamente é onde tem que chegar, né? Porque ele é o centroavante do Flamengo e o Gabigol só tem uma chance de gol no segundo tempo, onde ele é bloqueado pelo mercado. E eu não poderia me esquecer, ao falar sobre o jogador da amplitude recebendo a bola e não conseguindo ter espaço, não conseguir girar, já ser pressionado por estar numa marcação individual ali do Inter, e ele não ter outra solução a não ser voltar para trás, a não ser mostrar o segundo gol do Inter, que é justamente por causa disso. O Everton Ribeiro vai receber a bola e ele já vai ser pressionado. Aí ele vai caminhar com ela para trás para encontrar um dos zagueiros como opção de passe. O Rodrigo Caio estava muito próximo dele, ele poderia ter feito esse passe aqui no Rodrigo Caio, mas acaba que ele vai tentar fazer um passe, até não dá para entender se ele queria fazer no Davi Luiz, porque o Davi Luiz está muito
para trás, né, em relação a onde ele vai fazer esse passe que o Alan Patrick consegue interceptar, né? Mas ok, o Arão estava muito próximo dele, é um passe muito forte para o Arão dominar. Aí ele acaba errando o passe, porque ele foi pressionado, tudo isso que eu já falei, e o Internacional consegue encontrar o Flamengo exposto numa segunda fase de construção, onde talvez seja pior que a primeira, porque tem menos jogadores ali atrás da linha da bola, né? Pouquíssimos jogadores como opção para serem barreiras para o jogador do Inter. E aí o Inter consegue explorar diversos espaços, como aqui o Wanderson recebendo e ficando no 1 contra 1 com o Rodrigo Caio, cortando para o meio e batendo no gol e fazendo o segundo gol dele e o segundo gol do Inter no jogo. E essa foi a maneira como o Inter venceu o Flamengo, como o Inter dominou o Flamengo. Mas é isso, valeu, falou e até mais.